Seja f uma função a, valores reais, com domínio d contido nos reais, tal que f de x é igual ao log na base 10, do log de x ao quadrado menos x mais 1 na base 1/3, para todo x pertencente a d. O conjunto que pode ser o domínio d é, letra A, x pertence aos reais, tal que x é menor do que 1 e maior do que 0. Letra B, x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 0, ou x é maior ou igual a 1. Letra C, x pertence aos reais, tal que x é menor do que 10 e maior do que 1/3. Letra D, x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 1/3, ou x é maior ou igual a 10. Ou letra E, x pertence aos reais, tal que x é menor do que 10/3 e maior do que 1/9. Pela análise do gráfico, nós podemos tirar duas informações. Nós sabemos que f é uma função crescente, desde que tenhamos o a maior do que 1, e nós sabemos também que o f é uma função decrescente, se nós tivermos o a, um número entre 0 e 1. Nós temos aqui uma função que é um logaritmo, e nós precisamos analisar as condições de existência dessa função. Nós vamos começar analisando esse parêntese mais interno, que é o x ao quadrado menos x mais 1. Nós sabemos que essa expressão deve ser maior do que 0. Nós podemos considerar essa inequação como sendo uma equação do segundo grau. E para resolvê-la, nós vamos utilizar a fórmula de Bhaskara. Começaremos encontrando o valor de delta. Nós sabemos que o delta é o b ao quadrado. O b, no caso, é esse menos 1 que acompanha o x. Então, nós temos menos 1 ao quadrado menos 4 vezes o a, é o número 1, que nós não vemos, mas que está acompanhando o x ao quadrado. Então, temos 4 vezes 1, vezes o c. O coeficiente c é esse último 1. Bom, então vamos resolver este delta. Menos 1 ao quadrado é igual a 1. Nós temos menos 4 multiplicado por 1 e por 1 novamente. Isso é igual a menos 4. Portanto, o discriminante delta é igual a menos 3. Quando a gente tem um discriminante que é menor do que 0, então nós não encontramos um valor real para o qual essa equação é satisfeita. Então, neste caso, essa equação não tem uma raiz real. Mas nós sabemos que se quiséssemos considerar isto aqui como uma função, esta seria uma função positiva. Todo o desenho do seu gráfico estaria acima da linha do eixo x. Então, ela só teria pontos positivos. Nós analisamos a condição de existência desse logaritmo mais interno, aquele que tem base 1/3. Agora nós vamos analisar a condição de existência do logaritmo mais externo, que tem base 10. Então, nós precisamos colocar tudo isso que está entre parênteses e considerar isso como sendo maior que 0. Então, nós temos que o log de x ao quadrado menos x mais 1 na base de 1/3, isso deve ser maior do que 0. Para nós resolvermos uma desigualdade entre logaritmos, nós precisamos ter dos dois lados da igualdade logaritmos de mesma base. Bom, então nós vamos manter no primeiro membro da inequação, que nós já temos, que é o log na base de 1/3 de x ao quadrado menos x mais 1. E no segundo membro da inequação, nós precisamos reescrever esse zero. Para isso, basta a gente escrever um logaritmo de 1 na base de 1/3. Agora, nós podemos desconsiderar os logaritmos. Nós teremos a inequação de x ao quadrado menos x mais 1, que será maior do que 1. Passando este 1 para o primeiro membro da inequação, ele vai passar negativo e vai cancelar com o que nós temos. Nós teremos x ao quadrado menos x mais 1
menos 1 maior do que zero. Cancelando, restará para a gente x ao quadrado menos x. Nós podemos colocar o x em evidência e teremos x que multiplica x menos 1, que deve ser maior do que zero. Bom, para resolvermos essa equação, nós temos duas possibilidades. Nós podemos igualar o que está dentro do parênteses e o que está fora do parênteses, ambos a zero. Vamos começar considerando o que está dentro do parênteses. Se nós fizermos x menos 1 igual a zero, a gente tem o resultado de um x' que é igual a 1. Agora vamos considerar o que está fora do parênteses. Nós temos x igual a zero e não precisamos fazer mais nada. Bom, se a gente quiser considerar o sinal da função formada por essa função de x vezes x menos 1, nós consideraremos que essa função toca o eixo x nos pontos 0 e 1, mas a bolinha é aberta. Por quê? Porque nós temos apenas o sinal de maior, não temos um maior ou igual. Nos interessa aqui são os valores que nós podemos encontrar entre 0 e 1. Portanto, o domínio dessa função f é todo x pertencente aos reais, tal que tenhamos o x maior do que 0 e o x menor do que 1. Logo, a alternativa que indica essa resposta correta é a letra A.